Caso nunca tenha ouvido falar de Marcos, não se preocupe. Isso faz parte da experiência, porque este é um daqueles gloriosos carros esportivos britânicos que não fazem absolutamente nenhum sentido no papel e ainda menos na realidade. Possui carroceria de fibra de vidro, motor Rover, V8, dianteiro e peças Ford Sierra ocultas. Parece menos um carro esportivo, bem planejado e mais algo feito após uma noite pesada no bar. E sim, ele pesa pouco mais de 1 tonelada, vai de 0 a 96 km por hora em cerca de 5 segundos e parece algo que escapou de um salão de carros conceito dos anos 90. O problema é que carros assim normalmente se encaixam em dois grupos. Eles são ou brilhantes, cheios de personalidade e azarões, ou armadilhas mortais completamente insanas. Vamos descobrir em qual desses grupos esse aqui se encaixa. Marcos é uma daquelas brilhantes e caóticas fabricantes britânicas de carros que parecem ter sido mantidas unidas por cola, o que, para ser justo, em parte é verdade, porque os primeiros carros eram realmente feitos de madeira compensada. Ela foi fundada em 1959 no país de Gales pelo engenheiro Jem Marsh e por Frank Costin, que trabalhava na de Havilland em bombardeiros Mosquito, o que faz sentido porque a Marcos sempre pareceu mais um experimento de avião do que uma fabricante de carros normal. A história foi tão caótica que vou ter que ler das minhas anotações. Nos primeiros anos ela pulou de fábrica em fábrica. Faliu em 1971 meio, que voltou um ano depois, embora ninguém tenha certeza se realmente fabricaram algum carro nesse período ou não. Eles relançaram como uma empresa de carros em kit em 1981, voltaram à produção completa de fábrica em 92 e faliram novamente em 2000. Foi revivida por um canadense em 2001, que também pegou um monte de coisas da TVR, que por sua vez já estava à beira da falência naquele momento. Resumindo, foi incrivelmente resiliente, mas só até certo ponto. Em 2007 eles finalmente encerraram as atividades. Embora, como de costume, tenham surgido rumores de um retorno de vez em quando nos últimos anos. A estratégia de nomeação não ajudou muito na clareza, já que tudo parecia começar com a letra M. Havia o Mantula, o Martina, o Mantis, o Mantara. E este, o Mantara. Suas raízes remontam ao 1800 GT de 1964 e você ainda pode ver a linhagem, embora neste estágio ele já tivesse evoluído para algo muito mais dramático. O chassi de compensado foi felizmente trocado por uma estrutura tubular de aço. Marcos voltou atrás no fim dos anos 60, ao perceber que fabricar carros de madeira era muito demorado. A suspensão também era mais moderna. Bandejas na traseira e colunas na dianteira, substituindo o antigo sistema da Triumph com munhões. A bitola mais larga permitia uma carroceria mais larga, postura mais baixa e ampla, tornando-a bem mais agressiva. E aí vem o estilo. Os primeiros Marcos eram minimalistas e elegantes, mas acho que para este eles pensaram que mais é mais. Não sei se dá para chamar de bonito, mas com certeza chama a atenção e realmente parece que está a 160 por hora mesmo parado. Sob o capô, a Marcos utilizou quase todos os tipos de motor que encontrou ao longo dos anos. Volvo, Ford, Triumph, Rover, de 4 cilindros até V8, de alta potência. Este aqui tem o motor Rover V8, de 3,9 litros com injeção eletrônica e entrega 190 cavalos de potência. Havia opções chegando até 320, mas tenho que dizer que, considerando que isso basicamente tem suspensão de Sierra, estou bem satisfeito com a opção de menor potência. Ainda mais levando em conta que esse carro pesa só 1 tonelada. 1.020 quilos para ser preciso, o que significa que mesmo com o motor menor, isso é suficiente para ir de 0 a 96 km por hora em 5,4 segundos. Por dentro, na verdade, é melhor do que você poderia esperar. Claro que não é um Rolls Royce, mas comparado a contemporâneos como a TVR, ele parece até alemão.
Agora, os bancos são fixos, mas os pedais são até eletricamente ajustáveis, então é fácil ficar confortável, mesmo se você for alto como eu. O último V8 britânico que eu dirigi foi um Gineta, e aquele era animado. Vamos ver se o Marcos consegue combinar todo esse drama enquanto mantém um pouco de compostura. O Rover V8 é um motor fantástico. Ele tem um som tão refinado e é bem interessante estar nesse carro. Sabe por quê? Os bancos são quase opcionais, no sentido de que você meio que está sentado no próprio carro. Por causa do formato, parece que você está realmente dentro dele, não importa se tem banco ou não, é só um pouco de acolchoamento mesmo. Você fica reclinado bem baixo. Agora, este aqui tem um volante esportivo que parece perfeito, e eu acho que ele é um pouco maior do que o original, porque esse carro não tem direção hidráulica. Você podia colocar direção hidráulica, era uma opção de 1000 libras na época, mas como eu disse, esse aqui não tem, e eu tenho que dizer, até mesmo manobrando ali, quando eu estava filmando, achei absolutamente perfeito. Mesmo sem a direção hidráulica, não era pesado e agora está absolutamente maravilhoso. Uma desvantagem que eu sei é que este tem o mesmo câmbio do Gineta que eu dirigi antes. É um câmbio que também foi usado em Land Rovers, então acho que isso já diz tudo o que você precisa saber. Se tem uma coisa boa sobre ele, é que o engate é mecânico e positivo, mas não é um câmbio muito fácil de usar e com certeza você não vai querer apressar. Desde que você troque devagar, tudo bem. No momento em que você tenta forçar as marchas, ele simplesmente te impede e não quer engatar. Felizmente, isso aqui tem muito torque, então na maioria das vezes você pode jogar na 5ª marcha e simplesmente esquecer. Agora, uma das coisas que eu percebo é que o espaço dos pedais é bem apertado, então meus pés quase se tocam no calcanhar. E as laterais deles, na parte de cima, estão encostando no túnel da transmissão, o que é um pouco desconfortável, então não tem muito espaço ali. O conforto de rodagem é muito boa. Você deve ter notado nas fotos que ele está um pouco alto, pois o Pedro, dono do carro, teve problemas ao pegá-lo pela primeira vez. Estava muito duro e simplesmente desagradável de dirigir, então ele aumentou a altura da suspensão e ajustou. Ele tem amortecedores ajustáveis, mas o lado negativo disso é que temos alguns carros aqui. O lado negativo disso, porém, é que no momento acho que ele ajustou demais e ele disse que vai trabalhar nisso de novo para deixar mais baixo. Aqui geralmente vamos de 0 a 60, mas agora há um pouco de trânsito. Talvez a gente dê sorte. Vamos lá! Como manteiga, esse V8 é realmente fantástico. De novo, você trabalha com um pouco contra o câmbio aqui, mas é um motor tão suave, é muito prazeroso. Estamos a 80 km/h e a proteção para minha cabeça é boa. Não tem muita ventania aqui. A única coisa é que eu realmente consigo ouvir o barulho do vento. Eu não sei se está pegando ali no tonneau ou algo assim, mas isso é uma pena porque, tirando isso, parece um carro realmente refinado. E é incrível como ele parece muito mais completo do que o TVR equivalente. O que você acha do visual dele? Eu tenho que dizer que, quando eu via fotos antes, achava que era exagerado demais e não tinha muita certeza sobre ele. Mas vendo pessoalmente, eu realmente gostei. Mudaria apenas um detalhe nesse carro: o aerofólio traseiro, que acho um pouco exagerado. Mas na frente, as capas dos faróis, que aliás eram opcionais, custavam 94 libras. Eu acho que esse conjunto todo fica bem bonito. Os modelos mais antigos são um pouco mais elegantes, mas eu acho que esse aqui tem um charme próprio e realmente fica melhor ao vivo do que em fotos.
outra opção que esse carro tem é o couro, que também custava cerca de 1.000 libras a mais, mas a cabine fica realmente muito bonita. A nogueira que você vê ali não ficaria fora de lugar em um Jaguar. Alguns botões podem parecer antigos e outra peculiaridade é que o aquecimento só pode estar ligado ou desligado. Então, com esse botão, você pode ligar o aquecimento e só consegue variar mesmo pela quantidade de ventilação que você coloca ali. Mas é perfeitamente confortável, fica bem quente quando você liga o aquecedor. Os instrumentos são simples, porém legais. O Pedro estava me dizendo que, comparado aos carros mais antigos, este tem um interior muito mais bem organizado. Mas, de todo modo, não tenho muitas reclamações desse lado. O banco também, ou o estofamento do banco, como você quiser chamar, também é muito confortável. Conversando com o Peter mais cedo, ele disse que adora, mas alertou: não espere muito, não é tão bom de guiar. Até agora, porém, minhas expectativas foram superadas. Você se sente bastante confortável aqui dentro e o jeito que o carro foi montado, a sensação que ele transmite, você sabe, o jeito que ele foi construído, definitivamente está em outro nível comparado aos TVRs do início dos anos 90, que ainda parecem bastante com um carro montado em kit. Este saiu da fábrica, eu acho, bem depois de 1992, quando eles começaram a fabricá-los lá. A pintura é literalmente impecável. Este carro tem 37.000 milhas rodadas, então tem baixa quilometragem, mas fico impressionado que não há rachaduras. Nada disso. Quando eu estava abrindo e fechando o capô, tudo se alinha, tudo fecha com um baque sólido. As portas parecem talvez um pouco frágeis, mas todo o resto, este volante, que muitas vezes diz muito. Então, por exemplo, em um 911, a coluna de direção e o volante são sempre super firmes. Em muitos carros italianos dos anos 70, como o meu Pantera, dá para sentir a carroceria torcendo. Os TVRs da época também não eram tão robustos. Este aqui é realmente sólido. Estou tendo muita dificuldade com o pedal do freio. Ele fica tão perto da embreagem e está tudo tão apertado que quando passo do acelerador para o freio, ele encosta no pedal da embreagem, o que não é nada tranquilizador. Até agora, dirigindo nessas velocidades, também não senti muita vibração na carroceria. Mas não tenho dúvida de que, conforme você acelera, isso vai aparecer. Mas vamos ver na volta agora. Espero que possamos ir mais rápido. Fiquei preso no trânsito aqui. O raio de giro é excelente, parece um carro bem comprido, mas na verdade não é tão grande assim. Toda vez que você troca de marcha, o capô abaixa e depois sobe de novo quando você acelera de novo. Terceira marcha. Vou deixar na terceira marcha. Os freios não parecem muito firmes, mas virar é legal. O peso da direção também é muito bom. Tá tudo certo. Para mim parece bem menos flexível que o Ginetta que dirigi. Ela realmente parece mais robusta, e como o Peter ajustou a suspensão de forma inteligente, eu acho que ser macia é na verdade uma coisa boa. A maior limitação para mim é que eu calço 46, isso é 11. Algo assim, então eu tenho pés grandes, mas estou realmente tendo dificuldade com aquele conjunto de pedais. E são pequenos detalhes, mas eles realmente atrapalham na hora de aproveitar o carro. Porque se toda vez que você tenta ir para o pedal do freio, seu pé direito encosta no esquerdo, isso é muito desconfortável. Felizmente, como disse, não é preciso trocar de marcha tantas vezes, mas ainda assim é uma pena, pois o resto está ok. Você tem que lembrar que é um conversível. Eu acho que ele sempre vai ser mais um carro de passeio do que qualquer outra coisa, mas é mais divertido do que você imagina.
Agora, se você quiser comprar um, bem, atualmente há 3 à venda no Reino Unido. Tem um GT que vinha com o Ford SX V6, não é o melhor V6, mas ainda assim. Agora, esse foi vendido como um kit car em 1981, mas na verdade só foi registrado em 2004. Então, presumivelmente, ele simplesmente não foi montado durante esse período ou demoraram muito para montá-lo. Acho que está anunciado por cerca de 15 mil libras. Também tem um 1600 GT, que é um carro de 1968. Agora, eu não conferi, mas acho que esse ainda deve ter o chassi de madeira compensada, e esses valem mais dinheiro. Esse está anunciado por 25 mil libras, o que realmente parece um valor salgado, mas ele parece muito bem conservado nas fotos. Por fim, há um Mantara como este, azul claro, com mais de 100 mil milhas rodadas. Está anunciado por 16 mil libras, o que eu acho que não é muito dinheiro para tanto carro. Preciso dizer que gosto muito do Marcos. Ele é como um cachorro grande e peludo, e falo isso no melhor sentido. Ele simplesmente é simpático, é divertido. Se esse é o seu tipo de carro, você precisa conferir outra criação britânica realmente maluca, da mesma época, o Ginetta. Clique ali. Muito obrigado ao Peter por ter vindo hoje. Eu realmente gostei e no geral tenho que dizer que dirigir esse Marcos definitivamente superou minhas expectativas. Obrigado por assistir e até a próxima!